Iniciando a partir de hoje, esse mês, nós vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte ou da Montanha. Eu fiz uma mensagem aqui, acho que uns 2 domingos atrás, em que eu falei como se fosse aqueles filmes, aquelas séries, em que começa pelo fim, né? E depois volta a história e conta toda a história para você entender aquilo que apareceu lá no começo do filme ou da série. Então, às vezes aparece lá um corpo, e aí daqui a pouco começa toda uma história, volta 3 meses atrás, e aí vem contando toda a história para chegar naquele fato. Então eu fiz aquela mensagem do finalzinho do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus nos apresenta 2 fundamentos, 2 tipos de pessoas que escolhem viver sobre a rocha, que ele chama ali de rocha, um lugar seguro, que seria sobre ele, uma pessoa que vive calçado no Evangelho e que vive debaixo do poder de Jesus e que também tem uma fé firme, fundada em Jesus Cristo. E alguém que não vive dessa forma, ele compara alguém que construiu uma casa num lugar arenoso. Quem construiu sobre Jesus é sobre uma rocha, um lugar firme, que suporta as dificuldades da vida, as provações da vida. Então eu falei o finalzinho do capítulo 7, os últimos versículos, quando Jesus fala: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será como... Aí fala desses 2 tipos de pessoas, que pratica é como quem constrói uma casa num lugar seguro, e quem ouve e não pratica é como se construísse sua casa num lugar instável, que não vai suportar as pressões da vida. Então, fica claro que todas as pessoas estão ouvindo, mas depois que ouvem, tem uma deliberação interna, pessoal, de praticar ou não aquilo que ouve do Senhor Jesus. Então eu tinha falado que nós passaríamos um período falando sobre este grande ensino de Jesus, que é um grande ensino que contempla os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Aqui esse sermão está completo. Nos outros evangelhos vão ter algumas menções, mas no Evangelho de Mateus esse ensino está completo. Então, Jesus, ele apresenta para os seus discípulos um estilo de vida de quem passaria, a partir do momento que recebe ele como Senhor da sua vida, existe um estilo de vida que se espera que essa pessoa passe a viver, uma conduta. E essa conduta, ela é um padrão ético e moral. Esse padrão ético de Deus, que reflete o caráter de Deus, esse padrão ético é também um padrão moral que reflete o agir de Deus. Então, para não ficar dúvidas, às vezes algumas pessoas têm dificuldade, né, de entender o que é ética, o que é moral, e a gente vai falando essas palavras assim, fica no ar, né? Então, ética são padrões de condutas que se espera que alguém viva. É só o padrão, é o que deveria ser. E moral é o padrão de conduta praticada, é aquela que você vive, você pratica, é o estilo concreto. Então, se eu tenho algo que diz na minha profissão, a ética é o sigilo profissional. O padrão ético estabelece que um pastor, um advogado, um médico, ele tem dever do sigilo daquilo que ele escuta. E ele tem que guardar para si. E esse padrão ético, inclusive, tem até uma cobertura da legislação do país para garantir que ninguém obrigue esse profissional a falar algo que ele tomou conhecimento. Então há uma proteção, inclusive, de leis para que essa ética que foi estabelecida como um padrão seja honrado. Mas até aí está no campo do que deve ser feito. Então, se eu
recebo um membro da igreja que traz para mim uma situação, e eu ouço e guardo, respeito esse sigilo dessa informação, dessa confiança que foi depositada em mim, o seu pastor, naquele momento, naquela hora, o padrão ético passa a ser o meu padrão moral, porque além de ouvir, eu guardei o segredo. Então, há uma correspondência do que deveria ser com o que eu fiz. A minha conduta vai determinar o meu padrão moral em relação àquilo que eu deveria fazer, que é o padrão ético. Então a ética diz, guarde o sigilo. E a conduta moral diz, guardou o sigilo? Sim ou não? Se sim, o meu padrão moral está batendo com o meu padrão ético. Se não, não está batendo. Ou seja, isso se chama integridade. Então, quando alguém fala, você é uma pessoa íntegra, as empresas têm lá os seus órgãos de controle, de integridade, de compliance, que elas falam, nós precisamos trabalhar em conformidade com as normas nossas, com as leis do país, então nós precisamos seguir esses padrões legais. Se vendeu, tem que ter nota fiscal, todas as relações têm que ser regidas por contratos, os pagamentos têm que ser feitos de forma transparente, depósito em conta. Agora, se eu não consigo vivenciar, praticar o padrão ético, aí a integridade ela é quebrada. Não há integridade. Então, integridade significa algo inteiro, completo, faz parte de um todo e coincide com o que se espera desse padrão de comportamento. Importante nós entendermos isso. Essa é uma base do que nós vamos falar do Sermão da Montanha, porque se você não entender isso, vai ser difícil para nós caminharmos nesse ensino, porque Deus diz que Ele é santo. Nós cantamos, e eu reforcei depois com um texto dizendo, nosso Deus não é só santo, Ele é santíssimo. Quando Deus tirou o povo do Egito, e logo no Monte Sinai, Ele estabeleceu ali, no Monte Sinai, Ele estabeleceu os 10 mandamentos. Ele apresentou ao povo o seu padrão ético. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, porque tudo isso era feito lá no Egito, e Deus falou, essa nação que eu estou estabelecendo, vai seguir os meus padrões éticos. E ali Ele estabelece aqueles 10 mandamentos. E logo em seguida, isso está no capítulo 20 de Êxodo, nos capítulos seguintes, 21, 22, 23, ele vai trazer algumas aplicações disso, como que seria isso na prática, em algumas situações concretas. E aí ele vai depois explorar isso de uma forma bem ampliada no livro de Levíticos. No próprio livro de Êxodo vai ter isso, mas no livro de Levítico vai ser mais detalhado. Tudo isso que Deus tenta transmitir para o povo que Ele é santo, e para que eles se aproximassem desse Deus que é santo, tinha uma forma, uma maneira, e Deus foi estabelecendo várias coisas, para a gente não delongar nesse ponto. Ele estabeleceu algumas condições para o povo conseguir se aproximar de Deus, para que diminuísse esse estado de pecado. Então, algumas coisas eles fariam para que conseguisse ser aceitos na presença de Deus. Então, aí nós vemos a história desse povo, e nós vamos ver que já ali na caminhada, logo em seguida, eles começam a vacilar, já faz o bezerro de ouro, aí começa no longo do deserto a fazer um monte de coisa errada, ou seja, a moral deles não estavam batendo com o padrão ético de Deus. Deus está falando, eu sou santo, sejam santos como eu sou santo. Ele fala isso lá, só que aí as pessoas falam, seremos santos, mas aí nas primeiras circunstâncias eles vão lá e não serei santo, não consigo ser santo.
e fale. Deus fica naquela relação de 40 anos no deserto, que Deus leva ele para uma terra prometida. De semelhante modo, Jesus, tão logo inicia o seu ministério, logo depois que ele é batizado, é tentado, começa a pregar, e aí ele começa a ensinar algumas pessoas, chama os discípulos, e aí ele chama esse povo num lugar, e no início do capítulo 5 vai dizer que Jesus estava diante de uma grande multidão, ele sobe no monte, é como se fosse um remaker lá do Monte Sinai, dos 10 mandamentos. Agora ele sobe no monte e começa agora a trazer os padrões éticos esperados dos cidadãos desse novo reino que ele está iniciando, desse reino que ele está iniciando na terra. Lá era para uma nação étnica, um povo, um país que existe até hoje. Mas Jesus, lá no Êxodo, agora aqui Jesus ele está falando, todos aqueles que virem a mim, tem uma conduta que o Pai espera de você, e ela não está muito distante daquela conduta que vocês deveriam ter lá no passado com os 10 mandamentos. Então Jesus vem, sobe no monte, se assenta no início do capítulo 5 de Mateus, e os discípulos se aproximam, e Jesus começou a trazer um ensino, e esse ensino chocou as pessoas. Talvez para mim, para você que temos a Bíblia, está aqui, a gente lê isso várias vezes, cita, não tem mais o impacto que teve para os ouvintes de Jesus quando ele apresentou esse Sermão da Montanha. E ele começa falando das bem-aventuranças, e ele vai falar que será feliz as pessoas que vão andar na contramão do modelo padrão ético deste mundo. Quem quer andar comigo vai ter que ser santo também, como santo é o meu Pai, como eu sou santo. Ele está também exigindo de mim, de você, santidade. Ele quer que você participe da santidade, que é viver para a glória de Deus. O Sermão da Montanha nada mais é do que um grande ensino sobre santidade. E tudo que você ouvir são ilustrações para você entender que você precisa ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aí ele começa a falar das 8 bem-aventuranças que estão aqui no início do versículo 3 a 10 do capítulo 5, ele vai citar 8 bem-aventuranças, ainda que nos finais dos versículos tem 3 versículos, mas eles estão falando da mesma coisa, que é da perseguição que vão sofrer todos aqueles que viverem esse padrão de vida. E olha só um breve comparativo, não vai dar tempo para nós explicarmos isso, mas só para você ter uma ideia, tudo que Jesus está falando é algo que está nesse primeiro trecho, no capítulo 5, só direcionando para a sua vida interior, é algo que Deus realiza dentro de você. Entenda isso, o capítulo 5 de Mateus o foco dele é para o seu interior, é você e Deus, Deus e você. E aqui nós vamos ver um seguinte comparativo, quando a gente vê no versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, ele está fazendo um paralelo com os padrões do mundo, porque o mundo está dizendo que você tem que ser autoconfiante, que você tem que ser competente, que você tem que ser seguro de si, e ao ser pobre de espírito está dizendo, Deus, eu não consigo, eu dependo de ti. Então, o pobre de espírito é alguém que pode ter capacidades, mas ele sempre vai depender de Deus. Ele nunca vai falar, deixa comigo, isso aí para mim é fácil. Uma vez, uma pessoa que eu conheço, não é história, tem na Bíblia uma história parecida, mas tem uma pessoa que eu conheço, que ele foi expulsar um demônio, e aí ele chegou lá e ele falou assim, esse demônio que está aqui é tão michuruca que eu não preciso nem orar em nome de Jesus, eu vou sozinho resolver esse problema. E aí, ele teve uma experiência muito complicada.
Cuidado, a autoconfiança é o contraste da pobreza de espírito aqui, que não é ser alguém que depende de Deus, apesar de ter algumas capacidades. E ele vai falar, bem-aventurados que choram, no versículo 4, porque, em geral, as pessoas estão buscando o prazer, a satisfação, está bem apresentado, como se ela não tivesse problema. E esse chorar aqui, em geral, as pessoas pensam que é chorar de tristeza, mas não é. É um choro de angústia por alguém. Quem aqui já chorou numa oração porque estava intercedendo por alguém, o coração se derramou, que você chegou a chorar durante a sua oração? É esse choro. Bem-aventurado quem está chorando, esperando de Deus uma resposta. E ele diz, porque serão consolados. Aí ele vai no versículo 5 falar, bem-aventurados os humildes. E os humildes estão sendo comparados com os orgulhosos, com os poderosos, com os importantes. A gente gosta muito de gente influente, gente importante. Eu conheço pessoas que às vezes têm capacidade para conquistar algumas coisas, mas procura caminhos alternativos. Eu conheço uma pessoa importante, vai me ajudar. Eu consegui o emprego, fiz por merecer, falei com fulano de tal, ele me deu lá uma oportunidade. No fim a glória fica para essa ajuda e não para Deus. Às vezes nós vamos precisar sim de pessoas que nos auxiliem, mas não deposite sua confiança nessa pessoa, porque você pode se frustrar. Então essa humildade é saber que você depende de Deus. No 6, quem tem fome e sede de justiça, porque o oposto disso é pessoas que se sentem acima da justiça, satisfeitos, bem ajustados, faz o jeitinho para as coisas dar certo, burla o sistema, aprende como fazer as coisas erradas sem ser pego, mas quem tem fome e sede de justiça, muitas vezes tem o direito, mas não recebe-o. Tem o seu direito violado. Quantas causas na justiça estão lá paradas e às vezes está envolvendo um outro lado poderoso e a pessoa não recebe o seu direito. É o que a gente chama, né? Ganhou, mas não levou. Tive uma ação que uma vez um cliente, ele tinha tudo para ganhar e ganhou a ação, e o empresário enrolou e não pagou, e aí depois ele fechou a empresa, o cara sumiu, a gente não conseguiu achar nada dele para fazer ele pagar, e essa pessoa morreu esperando um dia receber aquele dinheiro que ela tinha direito quando trabalhou a vida toda numa empresa, e a empresa lesou ele em várias coisas, não depositou o seu INSS, recolhia dele, essa pessoa não conseguia aposentar, ficou com tempo lá, e o INSS dificultando a aposentadoria, a pessoa morreu e não recebeu a sua justiça, tinha o direito, mas não recebeu a justiça. Quanta sede tinha naquela pessoa, e a gente fica angustiado, aí o outro está satisfeito, porque ele fala, não tenho nada para te pagar, mas todos sabem que ele está burlando o sistema para não pagar, porque vive bem lá, tem a sua condição, mas dá um jeito de burlar o sistema. Então, Deus vai consolar todos os que têm sede de justiça, e a justiça em todo o seu sentido. Os misericordiosos, no versículo 7, porque tem muita gente que se acha justa aos próprios olhos, que acham-se capazes de cuidar de si mesmo. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Mas Deus olha para os misericordiosos, que muitas vezes são chamados de bobo, trouxa. Isso é ingênuo. Os puros de coração, que não vê maldade nas pessoas, porque o oposto disso é ser alguém que às vezes se considera mais inteligente, mais capaz do que os outros, sofisticados, então ele acha que, eu consigo deduzir, se essa pessoa começa a julgar as pessoas, intuir, ficar ali com aquela intuição, essa pessoa está querendo me enganar, então ela está sempre desconfiado, criando um mecanismo de defesa, e o puro de coração não tem
essa dificuldade. E os pacificadores, no versículo 9, que é o oposto dos competitivos e agressivos. O pacificador, ele está sempre querendo promover a paz, e esse tem uma promessa bonita: serão chamados filhos de Deus. Perseguidos por causa da justiça, no versículo 10, 11 e 12, vai falar só de perseguição, ou seja, é feliz quem sofre perseguição. Os irmãos que já ouviram eu falar da igreja perseguida aqui, trouxe vídeos, imagens, fotos, é feliz aquele pastor lá que teve a família toda assassinada, a igreja queimada, e ele foi ameaçado de morte, teve que fugir. Ele é feliz? Na visão do plano dos padrões éticos e morais desse mundo, não, mas no de Deus é, porque ele vai ser reconhecido como quem, se manteve fiel. Olha só o que diz o 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, esses 8 pilares apresentados não são necessariamente um novo 10 mandamentos, mas são padrões que vão contrário ao que você vai enfrentar no dia a dia aí fora, no seu trabalho, na competição, para uma função de gestor, para um emprego, para um concurso. Vai vir uma proposta indecente para você conseguir algo, um caminho, um atalho, uma propina. Eu não sei aqui se alguém já teve a oportunidade, a infeliz oportunidade de sofrer um assédio para tentativa de suborno. Vocês não imaginam a força que isso tem, como isso mexe. Às vezes a pessoa balança, e não vem como uma proposta simples: toma aqui para você me ajudar ali. Às vezes vem com engodo, uma situação, quando você vê, você está dentro. Se você não perceber esse engodo antes, quando você vê, você já está dentro. Aí você não consegue resistir, você vai participar, ainda que seja contra a sua vontade. Se você identificar isso antes, você pula fora, e às vezes vem consequências. Aí você pode ter problemas, porque você percebeu e pulou fora. É difícil esse momento. Mas o que esse paralelo desse padrão ético de conduta de Deus você nesse contexto todo adverso é feliz. Eu estou dizendo que você é feliz, porque eu estou te aguardando. Vai chegar uma hora que você vai vir para mim, tudo isso vai acabar e você vai viver algo que você não viveria aí nessa terra, se você mesmo vivendo. Pode ser que hoje, você vivendo os padrões os padrões éticos dos valores deste mundo, que é esse sistema de valores corrompidos, guiados, governados por Satanás, você pode ser feliz agora, satisfeito, pode ficar rico, pode desfrutar de muitas coisas, muitos prazeres, mas em algum momento isso vai acabar. E o que você tem para se apresentar diante de Deus? E Ele está falando: você precisa ter padrões que te levem para a eternidade, e não que te deixem fora dessa eternidade com Deus. Isso tudo é gerado dentro de você pelo Espírito Santo, porque quando Deus fala, sejam santos porque eu sou santo, Ele não está falando, se vira e corre, se esforce. Isso é ascetismo. Eu não vou comer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. Isso é um esforço humano para poder se apresentar diante de uma divindade digno de ser recebido em sua presença. Não é dieta. Isso é um estilo de vida que o Espírito Santo vai produzir em você na medida que você deixar Ele governar a sua vida. Porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, e Ele vai gerar isso dentro de você. Por isso que essa primeira parte é algo íntimo, está dentro de você. E aí, na sequência, o que Ele vai fazer? Ele vai começar a expandir essa visão agora. Se você for assim, como foi falado nesses 12 primeiros versículos, a partir do 13 Ele vai falar: olha só,
sendo desta maneira, santo como santo é o seu Deus, você vai ser o sal da terra, você vai temperar esse mundo, você vai ser alguém que vai equilibrar as relações, porque agora você é um enviado de Deus para esse mundo. Você também vai ser luz, você vai mostrar, a sua vida vai brilhar em lugares que vai espantar. Quem aqui já teve aquela experiência de chegar num local, seja na faculdade, na escola, no trabalho, e quando você está chegando, o pessoal fala, muda o assunto, que está chegando o irmão ali, está chegando a irmã, vamos parar, porque não vai ser legal falar perto dele ou dela. É a luz chegando. Ali estava trevas, está falando às vezes bobagem, coisas lá que ele sabe que não vai bater com a sua moral, seu padrão moral, que é você está vivendo esse padrão ético do caráter de Deus. Quando você chega é como uma luz. Então as pessoas, opa, vamos mudar o assunto. Você é sal, você é luz. E Jesus, ele vai dizer na sequência, a partir do versículo 17, que ele cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque toda aquela gama de ensinos que foi lá no Monte Sinai, capítulo 20 de Êxodo, Moisés, os 10 mandamentos e tudo que vem depois, tinha um propósito de apresentar um Deus santo. Vocês vão andar com esse Deus, vocês precisam viver na forma que agrade esse Deus. Aí Jesus está dizendo, olha só, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, versículo 20. Eu acredito que na hora que ele falou isso, deve ter dado um espanto geral, porque todo mundo achava os fariseus, os mestres da lei, um padrão mais elevado de santidade. Eles falavam, agora ficou difícil, tem que ser melhor que esses caras aí. Mas o que Jesus está dizendo é que eles conheciam o padrão ético de Deus, mas a conduta deles não era equivalente ao que eles falavam. Em outros momentos Jesus vai falar, ouçam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles fazem não é o que eles dizem. Ou seja, eles conhecem o que Deus espera deles, mas eles vivem como se não fosse assim. Jesus está falando, viva o que você está aprendendo. E a partir do versículo 21, agora ele começa a fazer aplicações do que ele acabou de ensinar em ensinos que já era de conhecimento deles. Aí ele vai falar do homicídio, que ele fala lá na lei, vai falar não matarás. Aí ele não vai falar aqui, ó, vocês ouviram falar não matarás, mas eu quero dizer para vocês, qualquer um de vocês que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ou seja, lembra, tudo é dentro de você. Ainda está numa etapa do sermão que ele está tentando tirar tudo de dentro de você para te fazer uma limpeza, sabe? Aquela bagunça que às vezes está lá num quartinho, num lugar, uma reforma que você fez na casa, você tira tudo e vamos arrumar esse negócio, vamos pintar, vamos ornar, vamos trocar esse sofá, vamos lavar esse tapete, você tira tudo, e aí começa a colocar, Jesus está tirando tudo que estava difícil para esse povo, e está colocando coisa nova, e ele está dizendo, olha, se você acha, porque você não mata alguém, você é melhor do que o que mata, se você, no seu pensamento, você odeia o seu irmão, você se ira contra ele e não perdoa ele, você está igualzinho o outro, porque ele está falando, olha, aí dentro de você que mora o problema. Na sequência ele vai falar do adultério, porque antes era, se for pego em adultério, agora ele fala, se você olhar para uma mulher com pensamentos indecentes, você já está adulterando também. Olha só, quem vai conseguir viver isso, gente? Se é só no pensamento, olhou, desejou, já está adulterando, segundo ele aqui, você já está pecando só no desejo. Se você deixar isso crescer, Tiago vai falar lá, isso vai gerar um pecado. Você deixou crescer, isso é dentro de você, é dentro de você que a limpeza tem que ser feita. Aí ele vai falar do divórcio
do casamento, porque as pessoas viam uma justificativa na lei para se divorciar. Ele fala: não, Deus não quer que seja desse jeito. No capítulo 19, Jesus vai deixar isso mais claro. Ele vai falar: olha, não era assim desde o princípio. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele fala depois, no versículo 33 em diante, que você tem a palavra. Se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Não fique jurando, porque o juramento era uma maneira de dar uma garantia para o outro, de que você ia honrar a sua palavra. Eu juro por isso que eu estarei lá dia tal, que eu farei isso, que eu entregarei aquilo, eu te vendi isso, vou te entregar aquilo, olha só, pode contar comigo nisso ou naquilo outro. Aí ele fala, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, seja sincero. Se você não quer, não pode, já fala logo, não vou, não quero, não posso. Que seja como aqueles 2 filhos, um disse, o pai falou, vem trabalhar comigo, eu não vou não, pai. Aí o outro, sim pai, eu vou contigo. Aí o que falou que ia não foi, e o que falou que não ia foi. Aí ele fala, qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que não ia e foi, ou o que disse que ia e não foi? Olha só, pergunta de Enem, né? Jesus já estava lá formulando perguntas. Pois é, seja sim a sua palavra. Se não tem certeza, já fala, não vai dar, não consigo, mas nem fala talvez, fala, não vou, não dá para mim. E aí se depois der, volta atrás e fala, deu, estamos juntos. Mas nunca fale, vou fazer algo e não case com a sua palavra. Isso aplica-se para casamento. Se você jurou diante da sua noiva, até que a morte separe, honra essa palavra, a não ser que você tenha aquelas possibilidades que a palavra permita, mas se não for, honra essa palavra, porque quem é casado sabe que frequentemente passa na cabeça uma vontade de divorciar. Quem aqui falar que isso nunca pensou, não vai enganar ninguém. Quem é casado sabe disso, eu me incluo. Não estou falando que eu quero separar da minha esposa, eu amo ela e quero dar o privilégio, sou tão cavalheiro, quero dar o privilégio para ela morrer na primeira, né? Mas o que eu quero dizer é que há momentos, é como ondas, a vida é como ondas, às vezes está calmo, às vezes fica tempestades, e passa na nossa cabeça isso com trabalho, com ministério, com um monte de coisa, até com o filho. Às vezes a gente quer que o filho vá embora de casa, mas são momentos que, se você não dominar isso, você toma uma decisão errada e faz uma bobagem. Então ele está dizendo, tenha uma palavra, você empenhou a sua palavra, honre. Se acontecer qualquer coisa, não, já comprometi, eu falei que eu ia, eu vou. Agora, se você falou que não ia, você está liberado, mas se você falou, estarei lá, esteja lá, porque esse é o padrão ético de Deus, porque na sua palavra está cheio de promessas e profecias, que Ele honrou todas elas até agora, e faltam algumas poucas, e quem tem dúvida de que Ele vai honrar as que faltam, porque Ele fez promessa para Abrão, depois para Abraão, e todas elas se cumpriram. Nós somos a herança dele. Então nós temos promessas de que viria um Messias, e ele veio. São 38 promessas, profecias a respeito de Jesus cumpridas na vinda dele. Você não viu, não tem foto, não tem um livro, não tem registros históricos que atestem a vida de Jesus e a morte de Jesus, além dos evangelhos. Então, você crê que ele é isso tudo? Crê, beleza, mas ainda tem coisas. Ele diz, eu voltarei. E se você crê em tudo o que aconteceu até ele, você tem que crer que ele vai voltar. Então, Deus, nosso Deus, o padrão ético do nosso Deus é, o que eu falo eu cumpro. Quando eu lanço a minha palavra, ela jamais volta vazia, ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, porque eu zelo pela minha palavra. Ele está dizendo, e eu faço isso. Então, se você quer ser santo como eu sou santo, porque você precisa ser santo, você tem que ter palavra como eu tenho. Eu sou o seu Deus, seja como eu. Seja santo, tenha palavra. Deus fala pouco,
A palavra diz que nosso Deus é um Deus falante, Ele fala, mas Ele fala pouco, porque quando Ele fala, fica atrelado uma promessa de cumprimento. Então, se não quer, não fale, fique quieto, não empenhe a sua palavra, porque se você empenhar, case com a sua palavra e cumpra, porque esse é o padrão do nosso Deus, e Ele espera que você seja íntegro, que o que você diz que acredita, você vive. E finalizando, já quase acabando, ele vai falar da vingança. Deixa a mim que eu sei vingar, porque às vezes na vingança a gente comete injustiça. Vingança não é justiça, vingança é uma precipitação da justiça, e você não sabe se você julgou adequadamente. Às vezes você conclui que alguém fez algo, e essa pessoa não fez, foi outro, e aí você vai lá e... Então, cuidado, deixe para o Senhor. Ele disse, a mim pertence a vingança. Ele sabe fazer isso com justiça. E ele conclui dizendo que nós devemos amar, a partir do versículo 43, o nosso próximo, não somente os que gostam de nós, porque ele fala, quem faz isso já, os piores assassinos fazem isso, os bandidos. Ele chama de pagãos aqui em algumas versões, que é aqueles que não creem nesse Deus único. São todos aqueles, assim como gentios é todos que não é judeu, pagão é todo aquele que não crê no Deus que a gente crê. Então esse termo não é muito mais usado, mas entenda isso. Ele diz, qualquer um que não serve a esse Deus, a mim, a Jesus, a Deus, Pai, já faz isso. Ele ama quem ele gosta e odeia quem ele não gosta. Mas eu estou dizendo para você, esse padrão não serve para você, porque você era meu inimigo. Você era inimigo de Deus e Ele te amou, e eu sou aquele que vou morrer por você. Paulo vai dizer que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos os seus inimigos. Jesus não esperou você ser bonzinho para você recebê-lo, Ele deu a sua vida por mim e por você, quando nós ainda não estávamos nem aí para Deus. Então Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Então Jesus, Ele conclui essa primeira parte dizendo, o interior de vocês, o padrão ético que Deus tem para a vida de quem anda comigo, tem que ser observado, tem que ser praticado, porque a conduta que se espera tem que bater com a conduta vivenciada. É difícil isso? Muito difícil. E para piorar, no último versículo desse capítulo, no versículo 48, ele termina essa primeira parte do que Deus quer realizar dentro de você e de mim, e fala, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ai, meu Deus, perfeito. Ele diz, sejam santos, como eu sou santo. Agora ele está falando, sejam perfeitos, como meu Pai é perfeito. E agora, como é que sai dessa? Essa equação insolúvel. A palavra perfeição aqui dá a ideia de completude, de uma coisa que completou todo o seu ciclo. Então, quem desenvolveu um projeto para elaborar esse celular aqui, por exemplo, fez um projeto, fez todos os testes, ele mandou para a fábrica que produziu o projetinho, está aqui, o celular está funcionando com tudo que você pediu, está pronto? Tá, então está perfeito, está feito, conforme, completou tudo que ele precisava para funcionar e cumprir suas funcionalidades. Quando que eu e você vamos estar completos na nossa jornada da vida cristã? É hoje? É hoje? Será que você consegue completar essa carreira hoje? O que ele está dizendo é o seguinte, olhe para Deus, o seu padrão ético, e dependa da vida pelo Espírito Santo. Eu preguei aqui sobre Romanos 8,
Sem o Espírito Santo você não vai conseguir, porque é Ele que vai produzir na sua vida, na medida que você vai permitindo, vai entregando para Ele aos poucos as áreas da sua vida. Assim como um relacionamento não começa com tudo, as pessoas se aproximam devagarzinho, fala o nome, fala algumas coisas, protege algumas coisas, não fala aquilo, não faz outro, e aí se interessa, vamos namorar, e começa, namora e tal, e vai, e esse relacionamento já não começa com tudo, e vai indo, e vai evoluindo, vamos casar, e daqui a pouco tem filhos, e enfim, é uma família que cumpriu o seu ciclo completo, já gerou filhos, já criou, já está na velhice, cumpri minha missão. A nossa jornada nessa terra, ela termina em 2 momentos, ou quando você morre, ou quando Jesus voltar, se você estiver vivo. Então, hoje é o dia de querer viver conforme a vontade e os padrões éticos de Deus. Ser sal, ser luz, cuidar dos seus pensamentos virão, mas lute contra eles, não alimente-os, porque ele cresce e ele domina você, e quando você vê, você viveu isso. Então, a santidade é algo produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, e tudo isso que está no capítulo 5 é um olhar para dentro de você, é como se ele colocasse uma lanterna para dentro de você e mostrasse tudo lá dentro e falasse: olha ali aquele cantinho, a sua mente, olha as suas atitudes, olha só você se irando, você não perdoa, você deseja outras mulheres, você é casado e deseja uma outra mulher, você é solteiro, você já está desejando essas mulheres aqui, você não cumpre a sua palavra, você fica querendo o mal dos outros, uma vingança, você não está nem aí para os que te perseguem, para os seus inimigos, e o mundo está aí precisando de homens e mulheres que reflitam o caráter de Deus nas relações. É isso que Jesus está falando. Assim como o povo de Israel teve grandes dificuldades de viver aqueles padrões recebidos no Monte Sinai, nós temos as mesmas dificuldades de viver esses padrões que Jesus está pedindo para nós, mas quando a gente recebe Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, para realizar essa vontade de Deus e fazer você crescer no Senhor, e deixando algumas coisas aos poucos. Você tem que conseguir olhar para um ano atrás e ver que esse ano, agora, você já evoluiu espiritualmente. Se você nem estava nem aí para a Bíblia, você já está lendo a Bíblia. Se você não orava, você está orando. Se você não se comprometia, você está se comprometendo. Enfim, você tem que conseguir enxergar o seu desenvolvimento espiritual. Se você olhar e ver a sua involução, o seu regresso para de onde Deus tirou, você está indo na contramão. Então você não está sendo íntegro. Deus olha para você e não está te vendo a sua integridade, porque você ouve e não pratica. Você talvez já está começando as primeiras paredes, assim, as bases da sua casa sobre a areia, se você ouve e não pratica. Quem ouve e está praticando, ele vai crescendo, e ele vai ser alguém que está construindo essa casa que vai ficar pronta durante sua vida inteira, uma jornada de uma vida buscando esse crescimento. E para finalizar, ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial de nós, é esse desenvolvimento, é um horizonte, é uma vida, olhar para Jesus, que é o nosso modelo de filho de Deus obediente. E eu quero concluir com as palavras do apóstolo Pedro, que ele vai dizer, ele vai repetir as palavras lá de Moisés ao povo, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, que ele vai dizer: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito onde? Lá em Levítico 11, 44 e 45, sejam santos como eu sou santo. Deus não te pediu algo impossível. Ser santo
é algo que você tem que se preocupar na sua vida, é viver para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado na sua vida. Lá no capítulo 5 ainda ele vai falar assim: para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem a Deus, seu Pai. E esse mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer para nós, para você: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para uma função. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem esse chamado para a minha vida e para a sua vida, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou de onde nós vivíamos para a maravilhosa luz dele. Por isso que ele fala: sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Por isso que é necessário ser santo. Assim como é santo aquele que chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos como o seu Pai, porque eu sou santo. Capítulo 5 é um chamado à santidade.